Bom, tropa, vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo da aplicação de primer dessa espinha aqui. Aquela pirâmide invertida que a gente fala bastante, tá? Mas antes de eu falar para vocês, antes de a gente, na verdade, começar a fazer a aplicação de primer PU, eu quero falar para vocês o seguinte, ó. Essa massa, ela foi toda nivelada. Quem acompanha lá no Instagram viu todo o passo a passo da preparação, inclusive até um pouco da parte de funilaria, mas ela foi toda nivelada, 150, controle de lixamento, 220, acertando o vinco que tem aqui. Aqui também tem um vinco, ó, só que ele não é tão vivo igual esse aqui, para a gente conseguir um acabamento bem fino, tá? E o detalhe é que eu taqueio com 150 e toda essa abertura, ó, aqui vocês conseguem ver bem, né? Eu passo a Rockit com a 150, porque quando eu faço o lixamento da massa, ela pega, principalmente se estiver muito próximo de material antigo aqui, ela acaba pegando o risco da lixa em cima da tinta, em cima do primer ali, a gente refina a massa e acaba esquecendo de refinar isso aqui. Aí é onde acontece os mapeamentos que a gente pinta, depois com o tempo a gente consegue ver aquelas marcas de lixa. Normalmente é aqui onde finaliza, né? Então taqueamos com uma 150, na verdade até a gente quebrou bem com uma Rockit e uma lixa 150. Daí depois taqueamos com 150, roctamos essa extremidade aqui. Depois controle de lixamento, taqueamos com 220, roctamos essa extremidade. E aqui, ó, deixa eu pegar o meu cafezinho aqui. Dessa parte aqui, ó, pra cá, a gente passou 320 em tudo, porque a gente vai fazer a aplicação de primer mais ou menos aqui, ó, de primer P1, né? Vai vir até um pouquinho antes daqui, pra gente não chegar com primer em cima do isolamento. Aqui vai chegar com primer em cima do isolamento, mas não tem problema nenhum, porque tem um vinco aqui. A mesma coisa aqui, só aqui que a gente não pode chegar, tá? E nessa extremidade aqui também tem um vinco, daí não tem problema nenhum eu chegar. Porque quando eu for fazer o lixamento, eu faço o lixamento certinho dessa extremidade, o primer fica aqui, não fica degrau nenhum. Já se eu aplicar em cima desse papel aqui, ó, pode sim depois criar um degrau muito difícil de tirar. E daqui pra cima, ó, mais ou menos, ó, daqui pra cima, eu lixei com uma 400, essa extremidade com uma 400, por quê? Porque eu vou terminar a aplicação de primer em cima da 320, chegando já na 400, para quando a gente fazer a preparação para a pintura não precisar sofrer para tirar os riscos da 320, né? Porque a gente aplicou primer em cima da 320, finalizou ali entre a 320 e a 400, então finalizou praticamente em cima da 400 e aí a hora que a gente começar a refinar para a pintura a gente não vai sofrer muito para tirar os arranhões da lixa 400, né? Diferente se fosse uma lixa 320, tá bom? Então eu vou, primeira coisa, fazer a aplicação de wash primer, fazer a catálise dele lá certinho. Vocês estão vendo que a peça já está bem limpinha, né? Porque ela já foi limpa, já foi desengraxada também. Mas eu vou passar o desengraxante mesmo assim para mostrar para vocês, porque é muito importante a gente usar o desengraxante. Tem gente que pula essa etapa, né? Tem gente até que fala pra mim assim, o primer que é bom, gruda em cima da sujeira, a massa que é boa, gruda em cima da sujeira. Daí futuramente tem problema lá e aí coloca a culpa em cima do material, né? E o culpado é sempre o material. Concordam comigo ou não? Então vou ali pegar o desengraxante pra gente começar a fazer a aplicação de primer PU. Então tá aqui, tropa, ó, desengraxante. Fazer bem a limpeza novamente aqui para vocês verem, né? Falar é fácil, né? Falar que já foi feito a limpeza é muito fácil. Sempre quando a gente começa a fazer a preparação, vamos falar na verdade sobre a funilaria, né? A partir do momento que se faz a abertura para começar a fazer a funilaria, a chapa ela já fica em contato com a umidade, tá? Ela está exposta aqui, acaba ficando em contato com a umidade. Mesmo que a gente passe o desengraxante
e não coloque a mão nela depois, ela vai estar em contato com a umidade, né? Então a gente passa bem um desengraxante e aí faz a aplicação do Wash Primer. O Wash Primer ele serve para quê? O Wash Primer ele serve para dar tratamento à chapa. Lembra que eu acabei de falar, né? Que no momento que é feita a funilaria, já está em contato com a umidade. Então ele vai dar esse tratamento na chapa, onde já teve contato com a umidade. Consequentemente, ele vai dar proteção e também aderência à chapa que está exposta, né? Que é o produto A, ele é o cromato de zinco, que ele vai fazer isso aí que eu falei, dar tratamento, consequentemente proteção. E o componente B, que é o transparente, ele é um ácido que vai abrir os poros da chapa para a gente poder vir com a aplicação de primer PU e dar aderência ao primer PU, ele não descascar depois. Então vou fazer a aplicação de Wash Primer, conversar com vocês de novo. Vai ser 2 demãos com intervalos aí de 5 minutos mais ou menos, porque tá bem quente aqui. E aí quando eu for fazer a aplicação de primer PU, eu vou falar para vocês como que eu vou fazer. E aí aplico, coloco a máscara aqui e aplico, né? E depois a gente conversa, mostro também de novo como que vai ser gradativamente a aplicação de primer PU, que é a pirâmide invertida, né? Mas na realidade, vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar o Wash Primer e eu vou falar um pouquinho depois dessa pirâmide invertida para vocês. Então agora vai ser 2 demos de Wash Primer bem rapidinho, tá bom? Então, tropa, pistola de bico 1.8. Eu não vou vir aqui, em cima da chapa aqui, em cima da chapa aqui. Eu não vou perder esse meu tempo. Eu vou fazer, ó, dessa forma, ó. Pegando também em cima da massa. Não tem problema nenhum, tá? A gente já conversou várias e várias vezes sobre isso. Ó, não tá sendo uma demão carregada. Isso aqui é uma demão bem de boa, bem tranquila. Agora vamos esperar um intervalo aí. Olha, mas olhando aqui parece que foi carregado, hein? Principalmente esse canto aqui, né? Mas vamos esperar um intervalo aí de 10, fazer a aplicação da mesma forma. Olha como secou bem, né, tropa? Olha como secou bem. Agora a gente vai para segunda e última demão, tá? Bom que dessa forma eu já consigo até, ó, olhar de ângulo para ver como é que tá o alinhamento da massa. Esperar mais 10, mais 5 na verdade. E aí a gente vem com a primeira demão de primer PU, tá bom? Enquanto vai secando essa segunda demão aqui, eu acho interessante falar para vocês sobre a questão da catálise, que eu acabei não mostrando, ó. A gente catalisa ou nesse pote ou nesse aqui quando é pouca coisa, né? Dessa vez eu catalisei nesse aqui, tá, ó. Posso, agora que tá catalisado, né, mostrar bem pra vocês. O que que acontece? Quando a gente vai catalisar nesse aqui, ó, tem que ser na balança, não pode ser na régua. Por que, Wilson? Porque, ó, como ele começa estreito aqui e ele vai engrossando, né? Então, teoricamente, se a gente usar a régua, não vai dar a conta certinha do catalisador, depois do diluente, porque ele acaba alargando, né? Então, como a balança não estava aqui, estava lá na frente, eu usei esse aqui, que também é pouco, que aí sim, ó, de ponta a ponta, daqui de baixo até aqui em cima, ele tem a mesma largura, o mesmo diâmetro, né? Então fiquem muito ligados nisso na hora de fazer a catálise do primer PU, tá bom? Vamos lá, tropa, para a primeira demão de primer PU. Vou fechar essa porta até aqui em cima. Tá com a sujeirinha na pistola.
Primeira demão. Primeira demão eu fiz com um pouquinho mais de diluente. Acabei fazendo com 20. Porque essas extremidades aqui, ó, eu quero deixar ela mais lisa. Agora eu vou catalisar lá, porque a primeira demão veio até aqui, vou até subir um pouquinho ainda, ó. Tá? Mais um pouquinho para cima, né? Enquanto tá secando, aproveitar enquanto tá úmido. Daí a segunda demão vai ser daqui para baixo, a terceira daqui para baixo. E aqui a mesma coisa, tá? E a gente, ó, finalizou aqui antes de chegar em cima da fita com 20%. Agora eu vou lá catalisar de novo e vou catalisar com 10%. Que agora com todas essas últimas demãos, né? Que vai vir mais 2 ou 3. Acredito que mais 2 é o suficiente. Vai ser com 10%. Vamos lá então para a segunda demão. Um pouquinho mais de ar. Finalizar ela aqui mais ou menos, tá? Agora, ó. Primeira aqui, a segunda aqui. Segunda, ó. Primeira aqui, segunda aqui, tá? Ver se eu consigo mostrar pra vocês certinho, ó. Ó, o brilho ali. E aqui é a mesma coisa, ó. Fosca aqui e o brilho ali. Será um intervalo para mais uma demão. Enquanto vai secando, a gente vai trocar uma ideia. Por quê? Por que aplicar dessa forma? Primeiro longe da massa e depois mais próximo da massa. Porque se a gente aplica em cima da massa primeiro, ao redor dela cria um overspray. Vocês podem notar que se aplicar em cima da massa, passa a mão assim depois do lado, começa a esfarelar, soltar todo aquele pó, né? E aquele pó vai dificultar a ancoragem do primer. Vai ser difícil do primer ancorar em cima daquele pó ali, onde a gente começa a lixar, começa a aparecer aqueles encabeçamentos. Então sim, o certo é aplicar de fora para dentro. Se eu aplicar aqui, ó, a poeira ficou aqui, certo? Apliquei a segunda, a poeira ficou em cima da onde o primer estava lisinho da primeira demão, né? Então a segunda, aonde o primer estava lisinho da primeira demão, ficou o overspray. A mesma coisa com a terceira, uma sujeirinha aqui, ó. A mesma coisa com a terceira demão, tá bom? Então a gente tem que ficar bastante ligado nisso aí. Vamos esperar um intervalo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar mais uma. Dessa vez vai vir aqui. E aí uma quarta só em cima da massa mesmo, tá bom? Vamos lá então? Quando eu aplico aqui embaixo, ó, eu já aproveito e aplico na lateral também, ó, tá? E lateral, para quando eu for aplicar na lateral, eu não precisar vir até aqui embaixo. Agora aqui, ó, solta aqui, ó. Mesma coisa aqui. Já nessa parte de baixo eu posso aplicar em tudo, ó. Que eu tô vindo até aqui no final, ó. E aqui só até aqui porque nessa parte de baixo eu já tinha aplicado, tá bom? E agora a gente vai esperar secar. E vamos aplicar só mais uma em cima somente de onde foi a massa, beleza? Foram 3 demãos de primer, né? Fazendo a pirâmide aqui. Primeira aqui, segunda aqui, a terceira aqui. Primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, consegue ver certinho, né? A marca da onde foi finalizado. Como eu expliquei para vocês, apliquei a primeira até aqui. Quando eu aplico a segunda até aqui, o que que acontece? Essa poeira, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, né?
Em vez de eu estar só falando, eu vou mostrar, ó. Se liga só. Essa poeira, ó, que fica, ó, vocês estão vendo a poeira? Olha aí, ó. Olha só. Eu passo a mão, ela sai toda, ó. Ó, ó. Ela acaba, ó, dificultando a ancoragem do primer. Olha só como é que ficou, ó, a diferença. Mas fazendo dessa forma, ó, a marcação que eu falei certinho delas, ó. 1, 2, 3. Marcação certinha da onde a gente finalizou. Porque eu trazendo ela até aqui, então essa parte aqui, ó, ficou lisinha. E aí eu aplico a segunda em cima da parte lisa, a poeira vai pegar em cima da parte que ficou lisa. Então não vai dificultar a ancoragem do primer. Aqui é a mesma coisa, quando a gente faz o nivelamento, ele dá aquele acabamento top, topzera mesmo. Eu sei que parece ser, igual muita gente fala pra mim, parece ser frescura, né? Que me dizem, tem uma galera que me fala o seguinte, ah, aqui é raiz, o primer para ser bom tem que grudar em cima da sujeira, a massa para ser boa tem que grudar em cima da sujeira. Mas tropa, não é bem assim, tem todo um processo pra gente fazer, né? E se a gente não quer se ferrar, ter que refazer o serviço ou entregar um serviço de má qualidade, a gente tem que fazer todo esse passo a passo aí, tá bom? Então, ó, ficou um acabamento bonito, tá? Caiu só uma sujeirinha aqui, ficou um acabamento em que eu não vou sofrer muito na hora do lixamento, né? A não ser que você aplique o primer e outra pessoa vai fazer o lixamento. Daí se tu quiser se ferrar com ela, daí tu aplica grosso pra caramba, né? Mas ninguém quer fazer isso porque senão a gente já sabe o que acontece, né? Já rola briga, discussão, bobear sai até no soco. Mas a gente quer entregar um serviço de qualidade, sofrer menos na hora da preparação, na hora do lixamento, para conseguir um serviço top, tá bom? Esse primer que eu usei foi o 5000 Revolution da Anjo. 4 demãos porque eu apliquei 3 daquela forma e mais uma somente aonde foi o primer, né? Aonde foi a massa, na verdade, ainda tá meio úmido. Eu botei a mão ali, mas ó, dá pra ver pelo brilho ainda que ele tá meio úmido. Mas esse foi o acabamento que a gente conseguiu. Dá uma olhadinha aí no nosso vinco, no primer, como que ele já tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo do seu lado direito tá escrito inscrevam-se. Olha onde eu finalizei a última também, conseguem ver? Cliquem ali, acionem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Valeu, tropa! Tamo junto e um abraço!